Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos 5 países com mais acidentes de trânsito. No ano passado, 80 pessoas morreram por dia em consequência de acidentes de trânsito no país. Para explicar como a gente pode evitar os acidentes e até os furtos no trânsito, eu recebo aqui na nossa casa o delegado Palumbo, que em quase 20 anos dedicados à Polícia Civil de São Paulo se destacou na luta contra o crime organizado. Delegado, seja bem-vindo à nossa casa. Seja bem-vindo. Uma Veio honra. todo de camiseta especial, delegado. Nossa Senhora. Estou muito demais. feliz, porque eu sou católico apostólico romano, devoto de Nossa Senhora e muito feliz e honrado de estar aqui na casa da mãe. E olha, o senhor é muito querido, viu? Porque como Obrigado. eu falei, logo que você chegou aqui, muita gente mandando um abraço, um carinhoso pra você aqui, das pessoas que te conhecem. Que bom que deu certo Eu estou muito feliz mesmo. Era meu sonho vir nessa TV. Ah, é? Sim, porque eu sou muito devoto de Nossa Senhora. Que demais, Fiz a delegado. Rota da Luz no final do ano passado. Eu sou um católico praticante, vou à missa, rezo meu terço todos os dias, então eu estou muito feliz mesmo. E meu pai mais ainda, pode ter certeza. Com certeza, né? Tem a história aí, Tem né? a história do meu pai aí, né? Que demais. Delegado, quando a gente fala de trânsito, né? A gente pensa assim, hoje o carro pra gente nos leva em todos os lugares, né? Pro trabalho, pra passear a família, se precisa de algum socorro que leva as pessoas pro hospital e tal. E às vezes a gente não dá muita atenção que ele também precisa de cuidados. Então, acho que antes da gente falar dessa parte da gente ter uma direção mais segura e também pra gente ficar mais atento, quando a gente vai sair de carro, o que a gente tem que pensar? As primeiras coisas que a gente tem que pensar. Por incrível que pareça, combustível. Ai, pior. Se for viajar, o pneu, não pode estar com o pneu careca. Óleo, água, cuidados básicos. Vindo para Aparecida, agora para o santuário, eu vi 2 veículos na rua, na estrada, parados. Uhum. E por incrível que pareça, o triângulo do lado do carro. Ali é 2 metros, o triângulo tem que ser colocado a 30 metros, senão não adianta nada. Verdade. Agora, por que parou? Um era pneu furado, tudo bem, pode acontecer. O outro estava com o capô aberto. Pode ser água, pode ser óleo, então tem que olhar o carro. É uma máquina que quebra. Com certeza, e isso que você falou é muito importante, né? Quando acontece qualquer coisa na estrada, como é que a gente deve se comportar, né? A gente tem que manter a calma. Toda a estrada tem um número que a pessoa pode ligar para pedir socorro, para isso que pagamos pedágio, pagamos caro, aliás. Muito. Então tem esse número que é para a pessoa ser socorrida, vem o guincho, que é gratuito, está incluso no preço do pedágio. E para pneus furado, tem um cilindro que a gente compra nesses postos em beira de estrada, que ele veda o furo, enche e você consegue sair rapidamente do local. Eu recomendo isso, passei isso para minha esposa, passei para os meus pais, já usei, furou um pneu meu na estrada, eu acionei esse é um cilindro pequeno, barato, né? Deve custar menos que R$50, você aciona no bico, ele enche, veda o furo e vai embora, até você parar, aí fica mais segura a sua viagem, né? Para você não perder tempo na estrada, pode ser roubado, pode acontecer alguma coisa mais grave, um acidente, e aí você procura um posto de gasolina e faz o reparo. Ou às vezes nem precisa. Nesse caso que eu usei, não precisou nem fazer o reparo, já vedou e estou com o carro até hoje. Nossa, que bom, eu não sabia disso. É um cilindro Que que boa você coloca dica. no bico, ele enche, você tem que sair rapidamente com o carro e ele já vai vedando o furo. Acabou. É muito bom, eu recomendo isso. Que demais. E quando a gente pensa em, né, sair, olhei tudo, observei meu carro, a gente tem que ficar atento no percurso, porque a gente se perde. E olha, delegado, eu saía muito de externa, né, a gente saía para gravar muito, ia para vários lugares do Brasil, e a gente sempre ia com o GPS ligado. Mas mesmo com o GPS, às vezes a gente ainda se perde e cai em alguns lugares perigosos. Exato. O que a gente tem que pensar quando a gente vai seguir um trajeto, um percurso que a gente nunca fez? Quando eu uso esses aplicativos de percurso, eu só ligo ele quando eu não sei mais o caminho. Porque geralmente a gente conhece parte do caminho. Porque ele quer inventar umas rotas e aí você acaba caindo em algumas ciladas, num local perigoso. E você pode ser vítima de assalto. Então fique atento. E outra dica que eu recomendo é para não usar ali no para-brisa do carro. Porque o que o ladrão não vê, ele não cobiça. Se você deixar aqui, você dá uma olhadinha e pronto. Agora, ali acontece muito isso, em São Paulo principalmente, e inclusive nas estradas, quando você está descendo para o litoral, vem aqueles famosos quebra-vidro. Quebra o vidro, pega o aparelho e vai embora. E aí acontece outro tipo de crime, que é o golpe do Pix. Eles usam esse aplicativo para levar todo o seu dinheiro que está na sua conta, que está acontecendo com muita frequência em São Paulo. Então, celular, bolsa, tem que ser discreto. A vítima nunca tem culpa. A vítima nunca tem culpa, mas a gente tem que amenizar um pouquinho e evitar
que o ladrão veja um celular caríssimo ali no painel do seu carro, vê você, por exemplo, uma mulher jovem, assim, que teoricamente para eles não vai reagir, é muito para eles olhando você e ele vai procurar você. Fala assim, então vamos esconder. O que ele não vê, ele não cobiça. A gente tem que tomar algumas cautelas, infelizmente. Lembrando que vítima nunca tem culpa. E isso é verdade, porque tem carros que até já tem o próprio aparelhinho para você colocar o celular bem ali, né? Tem uns que tem mais no meio, que é mais difícil. Mas tem gente que já coloca na beiradinha mesmo, né? Isso, outra dica que eu recomendo é usar aquela película escura. Eu recomendo, porque o que o ladrão não vê, ele não cobiça. Ele não sabe se tem uma senhora lá dentro, uma pessoa de idade, ou um lutador de jiu-jitsu. Por exemplo, com a orelha estourada, ele não vai naquele lá, ele vai no mais fácil. O ladrão, ele é covarde, ele procura facilidade. O que for mais fácil para ele, mais visível, ele vai atacar. Com certeza. Faixas, estradas ou avenidas com 3 faixas. Procure a do meio, estatisticamente, elas são as menos visadas pelos assaltantes, porque ele não sabe quem está ao lado, ele vai correr mais risco, ele vai ficar mais exposto. Então são algumas pequenas dicas que podem amenizar aí um crime de furto ou mesmo roubo. Verdade, quando a gente pensa exatamente isso, né? Quando você está no do meio, dificilmente ele vai estar ali na beirada, ele não vai chegar até você, porque vai estar passando mais carro. Dificulta um pouco a vida do bandido, né? O que a gente procura fazer. E, lamentavelmente, eles não ficam presos. Invariavelmente, eles são presos, são levados para audiência de custódia e saem em menos de 24 horas. O que ele pensa? Eu vou fazer de novo, porque para ele compensa o delito, compensa o crime. É triste, mas é a realidade brasileira. Que triste isso. A gente podia falar um pouquinho de acidente também. A gente falou de acidentes de trânsito ali. A gente tem muitas mortes. Quais são as principais causas, delegado, desses acidentes? A gente tem a imprudência, negligência e imperícia. Causar perigos desnecessários. Tem a faixa contínua. Se você está com um carro que não é muito potente, por que você vai arriscar a sua vida, vai ser imprudente por causa de milésimos de segundo? O farol está amarelo. Não é proibido passar no semáforo amarelo. Mas por que você vai arriscar a sua vida de vir outro veículo e bater no seu carro? Então, geralmente, é muito culpa humana. É muito culpa humana. Às vezes você quer chegar um pouco mais cedo, 10 minutos, vale a pena? Coloque o cinto. Quantas vezes a gente sai, coloca o cinto, mas atrás não tem ninguém. Numa batida, essas pessoas que estão atrás vão vir para cima dos condutores igual um objeto pesadíssimo, vai sair para fora do veículo. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. A maioria dos acidentes é por culpa, lamentavelmente, da negligência, imprudência e imperícia humana, infelizmente. Fora as pessoas que ainda saem e acabaram de beber, né? Dirigem ainda ao volante dessa forma. Hoje é tão fácil, né, você evitar isso, né? Você pega um aplicativo, o carro está lá perto de você em menos de 5 minutos. Então, para que beber? Para que arriscar a sua vida? Pega um táxi, não vale a pena. Não vale a pena, a multa é pesada, é cara a multa, você pode perder sua carteira nacional de habilitação, você pode ser preso. Então vá de táxi, vá de um aplicativo, mas não faça isso. Mas infelizmente algumas pessoas não têm essa consciência, falam, eu tomei só uma lata de cerveja. Não, você pode estar embriagado e não perceber, né? Exatamente, demora para admitir também, Demora para admitir, né? E depois fala que não, a culpa não foi minha, foi sim, você causou, você não pode beber, está na lei, não beba. Não coloque a vida de terceiros em risco. Se você não se preocupa com a tua vida, tudo bem. Mas tem outras pessoas que a gente tem que se preocupar. São vidas humanas que a gente tem que se importar sim. Então é bem complicado. E depois se acontece um acidente, né, delegado? Você leva isso pro resto da sua vida porque você não consegue apagar mais. Tem a dor na consciência também. Sim, exatamente. Tem a dor na consciência. Infelizmente, algumas pessoas não sentem remorso, não sentem nada e acham que estão certo. E o mais triste ainda, às vezes a pessoa mata alguém no trânsito, rapidamente ela está solta por conta de uma legislação pífia. E aí a gente vê esse condutor aí na rua e a pessoa que perdeu um parente vai carregar para o resto da vida a dor da ausência do ente querido que foi morto por causa de desculpa o termo, de um cretino desse que bebeu e saiu dirigindo. Com certeza. E aí quando a gente fala em direção segura, o que a gente tem que ter atenção? Por exemplo, algumas dicas. A direção defensiva. O semáforo está amarelo. Há necessidade de você passar para você ganhar milésimos de segundo? Não há necessidade. Então pare. Ficar mexendo no celular, que é um hábito comum. Sim. Vale a pena isso. Você perde esses segundos de atenção numa estrada. Não há tempo de brecar. Vai fazer uma ultrapassagem numa via de mão dupla. Há necessidade de fazer aquela ultrapassagem? São dicas simples, mas que salvam vidas. É só a pessoa ter paciência. Vai rezando durante o percurso, o tempo passa mais rápido, você não vai causar acidente, não vai machucar ninguém e
não vai ter problema com a justiça nem com a polícia. Vai ficando mais atento, né? Exato. Eu tenho uma dúvida que geralmente assim, quando a gente sai muito tarde, você trabalhou e tá saindo muito tarde do trabalho. Então, sei lá, são 11 horas da noite. Aí a gente já vê, você tá passando no semáforo e às vezes ele já tá ali no laranja, né? Ou aí está até pra gente parar ali. Não tá a sua vez. A gente passa ou não? Qual que é a forma mais segura? Depende do local que você está. Algumas cidades, eles optaram por ficar piscando, que te autoriza a passar. Agora, olha ao redor. Use os retrovisores como uma ferramenta de segurança. Olhe nos 2 retrovisores laterais, no central e fique. Se não tem ninguém se aproximando, tudo bem, espera. Mas se você sentiu algum tipo de perigo, está numa droga, pode passar, mas com muita atenção mesmo, com bastante atenção para não causar nenhum tipo de acidente. Porque esse é o ideal. Agora não adianta também usar isso como uma desculpa para ficar passando no semáforo vermelho à toa, né? Porque você vai tomar uma multa, se for um semáforo fotográfico, você vai tomar multa e dificilmente você vai ganhar o recurso com isso. Então só se for um caso mesmo de perigo. Se você vê algum suspeito, alguém se aproximando. Agora, se você for um ladrão, chegar perto de você no vidro, nunca reaja. Nunca reage. A velocidade do carro é infinitamente inferior à de um disparo de arma de fogo. Entregue os objetos, a sua vida vale muito mais do que um veículo, do que um celular, do que uma bolsa. Com certeza. E falar em bolsa? Bolsa na frente. Eu falo isso para minha esposa, falo isso para os meus pais, para minha mãe. Nunca, em hipótese nenhuma, coloque no banco do passageiro. Coloque lá no porta-malas ou esconda a bolsa, porque esses bandidos, eles ficam atentos em quem está dirigindo, se é uma mulher, se é uma senhora, eles ficam observando. Há 2 semanas atrás, eu com a minha equipe, nós estávamos indo inclusive para uma igreja e vimos um grupo de adolescentes. Eu até falei, eu tirei o cinto na hora, falei, eles vão roubar aquela menina. Eles vão roubar aquela menina. Passamos para eles, foram lá e roubaram a menina. Conseguimos dar a volta no quarteirão e efetuar a prisão. Aí muitos me perguntaram, mas por que você não abordou antes? Porque eles não usam arma. Eles vão com uma vela de carro, coloca aqui, bate no vidro, o vidro estoura e eles entram com a cabeça. E ela estava usando um aplicativo para orientação no trânsito. Conseguimos devolver o celular para ela. Esse adolescente ele foi encaminhado para a delegacia, por causa da legislação saiu pela porta da frente e provavelmente foi cometer outro tipo de delito. Ele já tinha acho que 10 ou 12 passagens pela Fundação Casa. Delegado, é difícil esse tipo de situação, é o eterno não é? enxuga-gelo. A polícia, ela enxuga gelo. Mas eu falo, a gente não pode parar de enxugar gelo, a polícia não pode parar de enxugar gelo, senão as pessoas de bem, como eu, você e todos que estão aqui, morrem afogados. Então a gente tem que continuar esse trabalho de formiguinha e ir enxugando o gelo para as pessoas não morrerem afogadas. Mas, infelizmente, é isso que acontece. De cada 10 presos brasileiros, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito. É a reincidência. Eles não ficam presos, lamentavelmente. E nós aqui fora ficamos refém desses bandidos. Tendo que ficar atentos a todo tempo, cuidar de tudo, olhar para todos os lados, né? Exato. E se sentir de uma certa forma inseguro, né? Inseguro. Porque a gente fica mesmo com medo. Às vezes você está trabalhando, você vai para sua casa com medo. Por exemplo, o portão automático, né? Tem gente que tem gente que não tem. Sim. Aí você chega em casa à noite, às vezes você tem que fazer o quê? Ficar dando algumas voltas, Perfeito. não é? Uma excelente dica. Olhe ao redor, fique atento. Hoje em dia tem portões que são muito rápidos. Para quem tem uma condição financeira que possa pagar, que coloque esse motor que abre e fecha rapidamente. Mas olhe ao redor. Olhe ao redor, porque o bandido, eu repito, ele procura e sempre vai procurar facilidades, sempre. Se você vê que tem algum suspeito, saia de lá, ligue o 90 imediatamente, espere um pouquinho e depois vá para sua casa. E na saída, a mesma coisa. Se for aquele portão que dê para você ver a rua, dá uma olhadinha, vê se não tem nada fora. Se tiver câmera, olhe pela câmera, vê se não tem nada suspeito ali para depois sair. É triste a gente ficar falando sobre isso, né? Porque a gente se sente preso e os bandidos soltos. Mas, infelizmente, é essa a realidade brasileira. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, infelizmente. Infelizmente. Delegado, adorei. Por favor, volte mais vezes. Voltarei sempre que vocês me chamarem. Eu estou muito feliz. Quero mandar um abraço, se você me permitir, ao Nono Palumbo, que é meu pai. Por favor. Que é meu pai, muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, minha mãe Margarida. Estão felizes de eu estar aqui e eu estou muito feliz. Eu já dei muitas entrevistas na vida, mas hoje eu estou realmente realizado por estar na casa da mãe, na TV da mãe. E pra gente é um grande prazer. Obrigado. Volte sempre, porque eu acho que é muito bom a gente relembrar de algumas coisas que a gente às vezes aprende de tanto assistir mesmo vocês, né? Mas é importante a gente pensar na nossa segurança, na segurança da nossa família e saber que a gente não está sozinho nessa. Exatamente. Né? Então volte sempre para falar com a gente. Sempre, né? Ele está sempre
sempre conosco. Com certeza. Obrigado. Seja muito bem-vindo muito sempre, obrigado, viu? Um grande abraço. E, ó, você de casa, aproveita, segue o Delegado na internet, ó. @Delegado Palumbo, tudo junto, que é o Instagram. Aproveita e pode fazer bastante pergunta pra ele, que ele responde, né, delegado? É isso aí. Seja bem-vindo sempre, Obrigado. Viu? Depois passa lá, já passou? Lá no santuário? Vou passar. Então passe e agradeça lá por nós Obrigado. também, viu? Um beijo, muito obrigado. obrigada. Tchau, que tchau. bom, minha gente. Legal, não é?